Não estou ouvindo o pessoal cantando. Vamos cantar, vamos agradecer a Deus pela semana maravilhosa que tivemos, pela semana de oração. Quero ouvir vocês cantando, viu? Vamos cantar agora Ao Pé da Cruz. O meu caminho
Oremos. Querido Deus, querido Pai, Senhor, muito obrigado pelo amor tão profundo que sente por nós, por ter morrido na cruz e nos salvado, Pai. Obrigado por essa semana de oração, por todos nós estarmos aqui, por o Senhor ter nos abençoado e nos protegido. Que o Senhor esteja no decorrer dessa programação, em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite. Deixa eu perguntar aqui, antes de nós começarmos a nossa parte de entrevista. Tem alguém aqui que não recebeu um post-it, um papelzinho? Levanta a mão, por favor. Eu vou pedir para que os meus ajudadores entreguem um post-it para aqueles que não receberam. Tem, ó. Levanta as mãos para a gente ver quem não recebeu. Vocês vão também receber uma caneta. Eu acredito que ninguém recebeu uma caneta. Vamos distribuir as canetas já? Você vai segurar esse papelzinho, você vai usá-lo na programação durante essa noite, mas vai ser uma surpresa. Não vou te contar para que ele vai servir, tá bom? Mas saiba que você guarde ele, não perca, por favor. As canetas que nós vamos emprestar também, por favor, deixem elas nos bancos para a gente guardar depois e usar novamente. Mas saiba que você vai ter um momento especial para usar esse papelzinho. Não escreva nada nele, não rabisque, não desenhe, tá bom? Agora nós vamos fazer um momento da entrevista. Eu vou convidar aquelas pessoas que vão ser entrevistadas hoje, a Jaqueline e o Roberto, aqui à frente, por favor. Vocês ligam o microfone pra gente, por favor? O azul e o laranja. É o azul claro. Som. Obrigado. Ah, tá. Vou sentar aqui, então. Tá. Fala, tenta falar. O laranja, por favor. O verde, então. Boa noite. Boa noite. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos. Ó, nós vamos começar nessa entrevista. Acredito que eu falei o nome de vocês já, mas nem todos nos conhecem vocês. Primeiro, quero perguntar quem é você, de onde você vem, o que você faz. Se apresente brevemente para esse pessoal que está aqui. Bom, boa noite. Eu sou José Roberto. Eu sou membro dessa igreja agora, já tem 3 anos? Eu não sei. 3 anos. E é isso, né? E é isso? Não, tudo bem, isso pode ser. Eu dou aulas e sou casado com a Jaqueline. Ah, legal. E você? Eu sou Jaqueline. Precisa falar a idade? Não, a idade você não perguntou, Não né? precisa, não precisa. Eu sou membro daqui há uns 2 anos e pouquinho, que eu venho aqui através dele. Aí nós nos casamos aqui e eu acabei ficando aqui. Legal. Vocês casaram há quanto tempo? Vai fazer 2 anos, Vai fazer 2. Acertaram o número, né? Vocês viram, já é uma coisa boa. Gente, a nossa entrevista hoje vai ser um tema muito interessante. O tema é discipulado. E a pergunta vai ser, o que você entende sobre discipulado? O que essa palavra traz à mente de vocês? Bom, discipulado deriva de discípulo, né? Discípulo é alguém que segue um mestre. E quando você segue alguém, quando você segue o mestre, você sente o desejo de compartilhar aquilo que você aprendeu. E você acaba passando isso a outro. E assim produzindo, ou, né, no caso, vivendo o discipulado.
E você, Jaqueline, o que você entende? Sim, é basicamente isso. E eu dei uma pesquisada também sobre o assunto um pouquinho, né? E tem uma passagem, se eu não me engano, em Lucas 6:40. 6 verso 40. É alguma coisa assim, eu não sou muito boa Pesquisaram. de decorar. E lá diz, né, que o discípulo é aquele que, né, não somente segue, mas vive, né, tudo aquilo que o seu mestre vive. E também tem uma parte que fala sobre, no caso, discípulos de Jesus, na verdade, ele deveria amar mais a Jesus do que a sua própria vida. Né? Então, na verdade, ele entregar tudo em favor de Jesus e da sua obra. Legal. Pelo que vocês falaram aqui, deu para entender que para ser discípulo precisa ter um mestre. Exato. Não dá para ser discípulo sem um mestre, né? Não dá para você seguir o nada, algo assim. E deixa eu perguntar, vocês já se apresentaram alguma vez? Eu sou discípulo? Vocês comentaram aí na Bíblia, de Lucas, o discípulo de Jesus. Você já se chamou Roberto, eu sou discípulo, ou Jaqueline, eu sou discípula? Mas para uma outra pessoa, assim? Ou para você mesmo, para outra pessoa ou para você mesmo? Já já tomou esse título para você mesmo? Já, eu acho que por ser o único adventista da minha família, eu acho que eles me veem, acho que como um discípulo de Jesus na casa da minha mãe. Porque, acho que pelo exemplo, testemunho, sei lá, deve ser isso. Legal. E você, Jaqueline? Eu acho que talvez não ter me apresentado assim, mas já puxando para o lado do testemunho, né? Algumas vezes já aconteceu na minha vida de eu ir numa loja de roupas e a mulher, pelo traje que eu pedi, ela fala, mas você é cristã? Então, acredito que isso também está ligado a ser discípulo. Legal. Uma coisa que eu gostei que ela falou, que discipulado muitas vezes está relacionado com testemunho, não é? Discipulado, vocês acham que é um estilo de vida? É quem nós somos? Por exemplo, para ser discípulo, o que você precisa fazer? Bom, para ser discípulo, você tem que ter um mestre, tem que ter alguém que você admira e seguir. É como, por exemplo, um aluno. Um aluno olha para um professor e fala, eu gostei da forma dele, eu vou tentar seguir o exemplo deste professor. E, então, para ser discípulo, você precisa ter um mestre, ter alguém que você admira. E para ser discipulado, quando você admira, por exemplo, de fato mesmo, quem conhece Jesus não consegue deixar de ser discípulo dele, porque é tão forte, é tão envolvente que você acaba se entregando. E você, por se entregar, por ser discípulo de Jesus, você acaba compartilhando isso com os outros. E ser discipulado é levar Jesus, fazer com que outros também sintam o desejo de ser discípulo assim como eu sou. Na verdade, eu acho que é um reflexo, né? Porque você, na verdade, muitas vezes você nem está tendo a noção de que você está testemunhando ou sendo um discípulo ali naquele local, naquele momento. Mas as suas atitudes, o seu jeito de falar, o seu jeito de demonstrar carinho, atenção a alguma pessoa, acaba demonstrando isso. Legal. E você comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou que era professor, né? Como professor, não somos mestres. Vocês, como discípulos, vocês já foram mestres ou fizeram outras pessoas discípulos? Eu acredito que sim. Você diz discípulo referente a Jesus ou qualquer outra coisa? Os dois. Pode dividir para os dois as respostas. Tem alguns alunos que eles olham, eles falam, legal, a forma como você vive, como você fala. Quando eu falo dela para eles acham muito bonita a forma como eu falo. E aí eles falam, professor, eu queria ter uma esposa assim como você tem a sua. E então, talvez queiram seguir o meu exemplo, não sei se vai ser bom para eles. Mas é isso. Eu também vou mais para o lado do trabalho, porque é onde a gente se envolve com mais pessoas que não é da mesma religião e tudo. E eles admiram muito assim o meu jeito, pelo menos é o que eu vejo, né? Eu trabalho numa empresa que o presidente é judeu, então a minha história já começa um pouco disso, né, lá. E aí eles falam, mas você é do mesmo jeito que o Sérgio fala, viu? Então, um pouco, assim, né? um pouco. Mas eles gostam muito, sempre perguntam, e eu acho isso muito válido. Eu gosto muito disso, né? Legal. E agora, para terminar a nossa entrevista, até abrir para o público, vocês têm alguma pergunta sobre esse tema para a gente jogar para o pastor, para ele responder? Alguém aí tem uma pergunta para o pastor sobre discipulado? Desculpa, pastor, não estava combinado, mas se alguém tiver, fica à vontade. Uma pergunta sobre discipulado? Eu acho que eu tenho. É natural, pastor,
É para ele lá. Ó. Eu acho que a minha pergunta é a seguinte: seria natural, quando você é discípulo, você sente o desejo de compartilhar isso, beleza. Mas assim, sai natural ou você tem que mostrar de fato que você, eu conheço Jesus, eu quero mostrar? Porque para mim sai natural. Eu quero saber se isso é sempre, se isso é comum, e é isso aí. Ele vai responder depois, tá, gente? Vamos continuar o nosso culto. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer ter vocês aqui. E um bom culto a todos, viu? Boa noite a todos. Um feliz sábado. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Anderson. Eu sou da Igreja do Ipiranga, por mais que ultimamente eu tenha vindo muito aqui em São Caetano. E a música que eu vou cantar agora, ela não fala diretamente sobre o tema da pregação de hoje, que é discipulado. Mas ela fala de entrega. E eu acho que para ser um discípulo, primeiro a gente tem que se entregar. E é uma música conhecida de todos, e aqueles que souberem me ajudem a cantar, porque eu sempre fico um pouco nervoso na hora de cantar. Noite, por que é que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará.
É incrível a rotina louca que nós vivemos, a correria do dia a dia. Quantas pessoas saem cedo de casa, 5h30 da manhã, e às vezes conseguem chegar em casa só às 8, 9 horas da noite. Com uma vida corrida assim, é claro que nós não conseguimos dar tempo para as coisas mais importantes da vida. Às vezes não conseguimos dar tempo para a família, não conseguimos dar tempo para a saúde, quanto mais para Deus. Não existe relacionamento sem o ato de se relacionar. Essa é uma afirmação muito óbvia, mas quando se trata de Deus, muitas pessoas acabam cometendo algum erro. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, que acreditam em Deus, que têm fé em Deus, mas na verdade, no fundo, não tem nenhum relacionamento com Ele. Dentro do aspecto de relacionamento com Deus, existem várias maneiras que você pode fazer isso. Mas existem duas que são muito eficazes. A primeira, o estudo da Bíblia. E a segunda, a oração. Ao longo desses dias, cada dia, nós passamos orando por um aspecto da nossa vida. E a partir de agora, o que vai ser? Eu tenho dois convites especiais para fazer para você. O primeiro convite é para que hoje você ore sobre um aspecto da sua escolha. Você conhece a sua vida, você conhece seus problemas, aquilo que aflige o seu coração. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é para que você não permita que esse hábito saia da sua vida. Continue se relacionando com Deus, continue orando a Ele. E eu tenho certeza que grandes coisas Ele vai fazer em sua vida.
bendito amor. E por isso que também queremos entregar em Tuas mãos os nossos pedidos. Pedimos especialmente pela nossa rotina, Pai, para que nós não esqueçamos daquilo que nós ouvimos e sentimos e presenciamos aqui. Para que a Sua presença, o Seu amor, não fique em quatro paredes, mas que Ele seja transbordante e saia, nos acompanhe no nosso trabalho, nos acompanhe na nossa escola, nas nossas atividades, na faculdade, para que o Seu amor nos acompanhe onde quer que nós formos. Por favor, Pai, abençoe os jovens dessa igreja. Abençoe, Pai, cada filho, cada irmão, como também cada pai e cada família dessa igreja, para que cada vez mais nós nos apeguemos a Cristo Jesus e Ele seja a nossa única raiz aqui nessa terra. Nos abençoe e nos guarde. Conduza, através do Teu Santo Espírito, a mensagem que vai nos ser falada e também a programação. É isso que nós pedimos. Não porque haja mérito em nós, mas pelo contrário, todo mérito a nosso Senhor Cristo Jesus. Amém. Esse é um especial. Nós iremos cantar essa música Santo Espírito. E que você deixe o Espírito de Deus falar com você nesse momento. Cante com o seu coração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Coloque-se em pé. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
Grandioso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente por esse dia especial que o Senhor deixou para cada um de nós, para estarmos mais perto de Ti. Queremos te agradecer porque temos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração e temos a certeza da Tua presença e da Sua bênção para cada um de nós. Esteja conosco através do Seu Santo Espírito, para que de fato possamos ouvir a Tua voz e a Tua mensagem para cada um de nós. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos vocês, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nessa semana especial, semana de jovens, que já está chegando ao seu final. E nessa semana nós já tivemos a oportunidade de vermos alguns assuntos importantes, dentro de muitos outros que poderiam ser escolhidos também, mas assuntos que revelam passos importantes na nossa caminhada rumo aos céus. No sábado nós tivemos a oportunidade de vermos o primeiro passo que na verdade Deus ele dá por nós, que é o perdão que Ele concede a cada um de nós, aqueles que estão desejosos do seu perdão. Deus ele tem condições de conceder esse perdão para nós. Esse é um passo muito importante na nossa caminhada. Tivemos a oportunidade de vermos no domingo também uma coisa importante que devemos deixar de fazer caso isso seja uma realidade na nossa vida, é que não devemos brincar de pecar. Na segunda-feira, vimos um outro passo importante também, que nós devemos nos arrepender. Na terça, vimos um outro passo que é a fé. Na quarta, vimos a importância da oração e de fazermos pedidos espirituais para que Deus possa nos abençoar nessa nossa caminhada. Na quinta, na noite passada, nós vimos a importância de estar ao lado de Deus, estar ao lado de Cristo. E que não significa necessariamente, quando estamos perto dele, geograficamente, que de fato estamos do lado dele em relação a sentimento, em relação à realidade de vida e em relação ao nosso relacionamento com ele. E na noite de hoje, um novo assunto será tratado, importante nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Mas antes de eu começar a minha mensagem dessa noite, eu fiquei aqui na dívida de responder uma pergunta, na verdade, e aqui foi feita a pergunta qual que era mesmo? Se é natural que a gente... Deixa eu só perguntar para o pessoal do som, até aqui a câmera fica legal? Beleza, maravilha. Se é uma coisa natural de um discípulo ter essa vontade de testemunhar. Pelo que nós estudamos na Palavra de Deus e pelo que nós estudamos também nos livros do Espírito de Profecia, a gente percebe que de fato é natural. Quando você se torna um discípulo de Cristo e quando Cristo alcança o seu coração e quando a salvação te alcança, a felicidade é tão grande que não tem como nós agirmos diferente se não compartilharmos aquilo que Deus ele concedeu a cada um de nós. É claro que cada pessoa tem dons diferentes e podem fazer isso de maneiras diferentes. Eu, por exemplo, tenho a facilidade de falar em público. E assim é a maneira que eu escolhi para poder falar sobre Jesus. Existem pessoas que cantam e existem pessoas que fazem inúmeras outras atividades e dons e coisas diferentes que também podem ser usados para poder falar de Cristo Jesus. Aqui mesmo foi dado um exemplo de testemunho, na verdade, e através do nosso testemunho, as pessoas de fato podem ver que nós somos pessoas diferentes, somos pessoas que fomos transformados e que refletimos de fato a Jesus Cristo. Nessa noite, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 25, e nós vamos ver mais alguns aspectos de sermos, de fato, discípulos de Cristo. Existem muitos aspectos importantes, muitas questões, muitas ênfases que podem ser dadas em relação ao discipulado, mas hoje eu gostaria de apresentar para você uma dessas facetas desse assunto que é tão abrangente, tão completo, mas é uma faceta importante e que nem sempre muitas pessoas levam em consideração, mas é muito importante e deve ser estudado também. Capítulo 14 de Lucas, no versículo 25, Jesus ele estava sendo seguido por muitas pessoas e num determinado momento ele para e ele conta 3 parábolas para poder
falar um pouquinho sobre como as pessoas deveriam se relacionar com ele. E no capítulo 14, versículo 25, diz o seguinte: milhares de pessoas acompanhavam Jesus, e então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, e sua mãe, e sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vocês, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele quem vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado para fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós encontramos, assim, dentro do assunto do aspecto do discipulado, de sermos discípulos de Jesus Cristo, nós encontramos muitas mensagens. É um assunto muito abrangente. Nós podemos encontrar várias facetas, mas hoje eu gostaria de apresentar para você uma faceta muito importante e séria em relação a ser um discípulo de Jesus Cristo. Nesse contexto aqui, a gente vê que Jesus, mais uma vez, estava sendo seguido por multidões. Milhares de pessoas estavam seguindo a Jesus. Isso era um costume, já estava virando um costume naquela época. As pessoas eram curiosas, as pessoas queriam conhecer Jesus, queriam ouvir Jesus, e milhares de pessoas seguiam a Jesus. Mas Jesus, ele não se impressionou pela quantidade de pessoas que estavam seguindo ele. Ele percebeu que muito daquelas pessoas que estavam lá ouvindo a sua mensagem, eles não estavam de fato interessados em coisas espirituais. Havia algumas pessoas lá que queriam alguns milagres. Haviam pessoas lá que eram curiosas e talvez essas pessoas, elas queriam ver um milagre, afinal de contas era uma coisa muito curiosa. Imagine você vivendo naquela época, ouvindo falar de um homem que faz grandes maravilhas. Quem talvez não seria a pessoa que não teria a curiosidade de ir lá ver, para ver se de repente esse Jesus de fato tinha condições de fazer aquilo que as pessoas diziam. Muitos iam através dos milagres porque queriam receber, outros porque queriam ver. Nós vemos que também existem algumas pessoas que ficavam sabendo que Jesus alimentava os famintos. Jesus, numa oportunidade, ele multiplicou 5 pãezinhos e ele teve a oportunidade de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não foram contadas naquele dia. E ao final, como nós já vimos aqui, em uma das pregações dessa semana, sobraram 12 cestos cheios de alimento. Imagine, pessoas que estavam passando por dificuldades, passando por problemas, problemas financeiros, pessoas que tinham dificuldades para conseguir a sua própria comida, descobrir que existe um homem que tem o poder de, com 5 pães, alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Com certeza muitas pessoas estavam ali porque entendiam que Jesus, ele tinha condições de alimentar os famintos. Alguns queriam que ele estabelecesse o reino prometido do rei Davi. Ele estava lá e ele era considerado uma pessoa importante, um Messias, e entendia-se na época, algumas pessoas, que o Messias, ele viria na terra para restabelecer o reino de Davi. E tornar o reino de Davi, o
o povo de Israel como uma grande nação e libertaria eles do poder dos romanos. Algumas pessoas entendiam que, tendo o poder que ele tinha, fazendo os grandes milagres que ele fazia, de fato ele poderia ser o Messias e de fato, de repente, ele poderia libertar o povo de Israel. Quando Jesus percebeu que muitas pessoas estavam por diversos interesses, que não eram interesses espirituais, ele percebeu que precisava dar uma mensagem importante para aquelas pessoas. Jesus, ele percebeu que ele precisava de, através da sua mensagem, peneirar aquelas pessoas que estavam seguindo ele, para que ele pudesse, de fato, fazer uma divisão. Se tratando de discipulado, Jesus, ele estava muito mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade. A gente percebe aqui que a salvação, Jesus ele trata de uma maneira, mas o discipulado ele trata de uma outra maneira. A salvação, é claro que Jesus ele interessa que todas as pessoas elas sejam alcançadas, afinal de contas ele diz mesmo no livro de Lucas que ele quer a sua casa cheia, mas se tratando de discipulado, apenas os que estão dispostos a pagar o preço. Esse é um assunto muito tratado, e nós encontramos a palavra discípulo, ou ser discípulo, discipulado, na Bíblia 257 vezes, mostrando que de fato era um assunto muito falado e um assunto muito importante. Jesus, ele parece fazer uma distinção entre salvação e discipulado. A salvação, ela é oferecida a todos os que desejam aceitá-la pela fé, enquanto que o discipulado é reservado aos cristãos dispostos a pagar o preço. A salvação, ela significa ir até a cruz e crer em Jesus Cristo, enquanto que o discipulado significa tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Existe uma pequena diferença, mas existe de fato uma diferença importante a ser levada em consideração. Nós vemos que Jesus ele deseja salvar o maior número possível de pessoas, mas ele adverte sobre a necessidade de levar o discipulado a sério. Não é uma brincadeira, não é um romance, não é uma fantasia, não é apenas uma palavra, mas é uma decisão séria que deve ser levada em consideração e estudada. Nessas parábolas, Jesus ele deixa claro que existe um preço a ser pago. Em um momento na primeira parábola, ele diz o seguinte: quem por um acaso, quando vai construir uma torre, antes de construí-la, não calcula se terá condições de terminá-la, para que de repente, subindo os alicerces, não passem pessoas zombando dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não teve condições de terminá-la. Aqui a gente percebe pela parábola que Jesus ele traz uma questão muito importante. Jesus ele está dizendo o seguinte: se você quer ser meu discípulo, assim como uma pessoa que constrói uma torre e tem que calcular para ver se é capaz de fazê-la, se você quer ser o meu discípulo, você precisa, antes de tudo, parar e calcular para saber se você está disposto e disponível para ser um discípulo de Cristo verdadeiro. Mais uma vez eu repito, ser um discípulo não é simplesmente ver os milagres de Jesus e acreditar que ele tem poder para fazer tais coisas. Ser um discípulo não é simplesmente acreditar que Jesus é um libertador. Ser um discípulo não é apenas se entreter com as belas mensagens que Jesus pode levar para o seu coração. Todas essas coisas são importantes também e acontecem na jornada cristã. Mas ser um discípulo é uma questão séria, que precisa ser avaliada, que precisa ser calculada e você precisa perceber se você está disposto a pagar o preço que um discípulo de Cristo precisa pagar. Nós percebemos que dos discípulos de Cristo, muitos deles, alguns apóstolos, eles sofreram muito para terem essa nomenclatura vinculada ao seu nome. De todos os discípulos, dos 12, perdeu a sua vida, tirou a sua vida, Judas, você conhece a história dele. Nós temos também João, que morreu por morte natural. Mas todos os outros discípulos, eles sofreram, foram perseguidos e muitos deles mortos. Na verdade, todos deles foram mortos. Alguns morreram da mesma maneira como Jesus morreu, por morte de cruz. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, Jesus está querendo dizer aqui, você precisa calcular para ver se você está disponível. Muitas daquelas pessoas estavam lá para poder ver Jesus, e Jesus ele falou assim: eu preciso dar um jeito, eu preciso mostrar para eles, eu preciso deixar claro para eles, para que eles possam calcular e de fato que eles venham me seguir.
Aqui nós vemos uma outra parábola que Jesus conta logo em seguida. Ele diz o seguinte: se por um acaso um rei, ele vai guerrear contra um rei, será que ele não calcula se que com 10.000 soldados ele tem condições de vencer aquele que vem com 20.000? Se ele não tem condições, ele manda uma pessoa, antes que eles estejam perto, para poder negociar aquilo que eles desejam e aquilo que ele precisa, para que possa conceder a paz e que não haja guerra. Mais uma vez, Jesus enfatizando que para que nós sejamos discípulos de Cristo, para que nós, de fato, vivamos esse discipulado, nós sejamos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos antes parar, calcular e ver se nós estamos dispostos a viver a vida que Jesus exige de nós. Aqui nós vemos algumas coisas importantes. A primeira, nós devemos amar a Cristo acima de todas as coisas. Aqui nós vemos Jesus ele comparando o amor para com ele com o amor para com as pessoas que nós amamos. Jesus não está dizendo aqui que nós não podemos amar o nosso pai, nossa mãe, a nossa esposa, os nossos filhos. Não é isso que Jesus está dizendo. Pelo contrário, em muitos outros textos, Jesus ele diz para amar os filhos, amar os pais e honrar os pais, para amar a esposa, assim como ele amou a igreja. Mas Jesus está dizendo aqui que se você quiser ser um discípulo, de fato, um discípulo de Cristo, você precisa calcular e você precisa colocar ele em primeiro lugar. Jesus precisa ser o mais amado. Carregar a cruz significa morrer para si, para os seus planos e ambições, e estar disposto a seguir conforme a sua direção. Muitas pessoas entendem que a cruz que às vezes nós temos que carregar é uma doença que de repente pode aparecer na sua vida, de repente é um vizinho que está trazendo problemas para você, talvez seja o trabalho, os problemas da vida, mas nós percebemos dentro desse contexto que a cruz não são sofrimentos que nós temos na nossa vida, mas a cruz é o nosso próprio eu, a nossa própria vontade que nos atrapalha de fazermos a vontade de Deus e executarmos os desejos e planos de Deus na nossa vida. E para sermos discípulos de Cristo, precisamos amar Ele, precisamos tomar a nossa cruz, que é o nosso próprio eu, precisamos pregar o nosso eu nessa cruz e viver aquilo que Jesus está propondo para a nossa vida. Ele diz que nós devemos ser como sal. O sal naquela época era um bem muito precioso. E ele era utilizado também para poder fazer o pagamento, parte do pagamento dos soldados. De tão precioso que o sal era naquela época. Daí vem a expressão, não sei se você sabia disso, mas a expressão salário, aquilo que você recebe pelo seu trabalho, vem justamente do sal, que naquela época era usado como parte do pagamento pelo serviço que os soldados eles faziam. O sal, ele era muito importante naquela época, assim como ele é importante hoje também. O que acontece é que o sal que nós temos hoje, ele é puro, um sal refinado. E por conta disso, o sal que nós temos hoje, ele não perde o seu sabor. Se você guardar o sal 2, 3, 4, 5 anos, ele vai continuar salgado. Mas naquela época, o sal que eles tinham não era um sal puro. E por isso, naquela época, o sal ele poderia perder o seu sabor. E, consequentemente, apesar de ser muito valioso, se ele não fosse bem cuidado e bem guardado e utilizado da maneira correta, ele poderia perder o seu sabor. E perdendo o seu sabor, ele perdia também o seu valor. E quando ele perdia o seu valor, ele era jogado na terra, era jogado no chão, porque não servia para mais nada. E Jesus, de uma maneira até meio dura para com as pessoas que ali estavam, ele nos compara com o sal. O sal, ele é precioso. O sal, ele é valioso, dentro do contexto daquela época. Mas se o sal não está mais fazendo aquilo que ele necessita fazer, se o sal não está mais dando o seu sabor, Jesus, de uma maneira muito dura, ele diz para aquelas pessoas, ele é jogado fora porque não presta para mais nada. Se nós queremos ser de fato discípulos de Cristo, o texto bíblico traz uma mensagem importante de Jesus, uma faceta que deve ser levada em consideração também, que diz que nós temos que calcular e ver se nós estamos dispostos a viver a vida que Deus ele exige de nós. O sal era um conservante. E o povo de Deus contribui, hoje em dia, para refriar o mal e a corrupção do mundo, para conservar.
O sal também era purificador, agindo como antisséptico. Pode até arder quando tocar uma ferida, mas ajuda a combater a infecção. O sal dá sabor aos alimentos e, o mais importante, ainda faz com que as pessoas sintam sede. E nós, como sal da terra, nós deveríamos também fazer com que as pessoas sintam sede, para que nós possamos levar a essas pessoas a água da vida. Se nós somos discípulos de Cristo, assim como foi perguntado aqui agora há pouco, nós devemos estar disponíveis para poder levar a água do mundo, a água perfeita, a água que tira o pecado, a água que é Jesus Cristo, a todas as pessoas, independente de qual seja o seu dom. O objetivo e a missão é sempre o mesmo. Não interessa se você canta, não interessa se você prega, não interessa se você cozinha. O objetivo é sempre o mesmo. Eu lembro que eu estava assistindo uma vez na TV Novo Tempo a história de um homem que ele estava contando a experiência dele. Eu achei muito interessante. E esse homem, ele dizia que ele sentava na igreja, ele ouvia os sermões, ele ouvia as pregações, e ele sentia no coração uma vontade muito grande de compartilhar aquilo que ele havia aprendido sobre Deus. O amor que ele recebia, ele sentia uma vontade muito grande. Mas ele não sabia como fazer aquilo. Ele não sabia cantar, ele não sabia pregar, e segundo o julgamento dele, ele não sabia fazer nada. Mas ele contando a história de uma maneira assim muito feliz e até emocionado, ele disse que ele decidiu que usaria aquilo que ele sabia para poder trazer as pessoas para perto de Jesus. Ele era um professor de educação física, ele era um personal trainer. E ele decidiu que iria fazer, eu não lembro se era na igreja, onde que era exatamente, mas ele iria dar aulas de graça uma vez por semana para trazer as pessoas, para que essas pessoas pudessem se exercitar e ajudar essas pessoas a emagrecer. Pena que ele não está aqui perto, senão eu ia lá também. O que acontece é que ele decidiu fazer isso, era aquilo que ele sabia fazer, e ele pediu ajuda de algumas pessoas, e antes que a aula começasse, ele usava alguns minutos para poder falar de Deus. Não era ele que falava, ele dizia que não sabia fazer isso, mas ele convidava uma pessoa, e essa pessoa falava lá, e depois ele dava a aula de educação física dele. Muitas pessoas começaram a frequentar, era uma boa aula, era uma aula que era de graça. E o que acontece é que, resumindo a história, ele contando de uma maneira muito emocionada, que ele se sentia às vezes sentado na igreja, às vezes sem saber o que fazer, querendo fazer alguma coisa. Ele não se sentia útil. E ele teve aquela ideia, e ele disse que colocando aquela ideia nas mãos de Deus, ele de fato pôde se tornar um sal para as pessoas. Porque quando ele dava as aulas, as pessoas ouviam falar de Jesus, e ao final de algum tempo, algumas pessoas entregaram a sua vida a Jesus por conta das aulas de educação física que aquele homem fazia. Não interessa qual é o seu dom, o que você sabe fazer. O objetivo é sempre o mesmo, e a missão é sempre a mesma. E se nós queremos ser discípulos, temos que ser sal. E sendo sal, nós devemos fazer com que as pessoas sintam sede, e assim nós possamos levar essas pessoas a água da vida. A única maneira de ser um discípulo é consagrar-se a Jesus. Não há outra maneira. Porque por nós mesmos nós não temos condições de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E nós vemos isso através de algumas histórias que nós estudamos essa semana. De alguns discípulos de Jesus. Nós estudamos, inclusive, ontem, sobre a história de Pedro. Um homem que conviveu com Jesus 3 anos. E mesmo estando perto de Jesus, em muitos momentos não esteve ao lado dele. Um homem que era muito impulsivo, mas que tinha o seu coração sincero. Estava disposto a fazer aquilo que Jesus desejava da vida dele. E a gente percebe que depois de 3 anos andando com Jesus, ele simplesmente parecia estar perdido ainda. Até que Jesus de fato o ajudou e o Espírito Santo veio, e ele se tornou um grande pregador, e ele se tornou uma pessoa que fez uma grande diferença para o início da igreja cristã, assim como nós a conhecemos nos dias de hoje. Cristo não quer falsas expectativas, ilusões e barganhas. Ele deseja usar as vidas como pedras para edificar a sua igreja, como soldados para combater os seus inimigos e como sal para poder melhorar o mundo. Jesus faz esse convite a todos nós.
É um convite que nós não precisamos temer. Afinal de contas, ele não nos obriga a atender esse convite, mas é um convite que ele faz a todos nós, para que nós sejamos seus discípulos e sal da terra e sal do mundo. Jesus, ele faz esse convite e nós entendemos que tanto o crer quanto o efetuar vem da parte dele. Se nós aceitarmos o convite de sermos discípulos de Jesus, de fato, algumas coisas nós temos que deixar para trás, para que nós possamos consagrar a nossa vida a Ele. Mas nós temos a certeza de que Ele, através do seu Santo Espírito, Ele nos dá autoridade, Ele nos dá poder, Ele nos dá condições para deixarmos aquilo que precisamos deixar para trás e nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo. Existe alguma pessoa aqui que está disponível e desejosa em ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Eu tenho essa vontade também. Eu queria fazer um convite especial para você. Como nós vimos aqui, para sermos discípulos de Cristo, nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Nós precisamos pregar o nosso próprio eu e precisamos viver a vontade de Cristo. E a única coisa que Deus deseja de nós é que nós tomemos a nossa decisão e que nós tenhamos a vontade verdadeira, porque todo o trabalho Ele vai fazer no nosso coração, no nosso ser, Ele vai nos transformar e vai fazer com que seja possível que nós nos tornemos de fato discípulos de Cristo. Jesus está disponível para fazer isso na vida de qualquer uma das pessoas que aqui estão, inclusive na minha vida também. Mas nós entendemos que às vezes, para ser discípulos de Cristo, nós precisamos deixar para trás algumas coisas que estão impedindo que nós prossigamos a nossa caminhada, para que nós possamos dar um passo a mais. E nós precisamos apresentar isso diante de Jesus Cristo, porque ao apresentarmos isso diante de Jesus Cristo, Ele vai encontrar os meios e as condições para que nós, de fato, consigamos largar essas coisas, abandonar coisas para trás e viver aquilo que Ele deseja da nossa vida, da maneira como Ele deseja e a vontade que Ele tem para cada um de nós. Cada um de vocês recebeu um papelzinho. Todos nós temos alguma coisa na nossa vida que de repente esteja nos atrapalhando. Às vezes é alguma coisa que está atrapalhando já faz muitos anos, 5, 6, 10 anos. É uma coisa que nós estamos lutando. Às vezes é uma coisa que apareceu por agora. Mas eu quero dizer que Deus ele tem condições de fazer com que isso seja um obstáculo ultrapassado na sua vida. Neste momento, nós iremos ouvir uma música. Os rapazes agora, eles vão, é esse aqui mesmo? Os rapazes, eles vão acender aqui de uma maneira simbólica uma espécie de uma fogueira. E eu queria convidar você para que nesse papel que você recebeu, você coloque aí, de maneira sincera, do fundo do seu coração, alguma coisa que possivelmente você tenha que deixar para trás para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E enquanto nós estivermos ouvindo a mensagem que aqui será cantada, eu gostaria de convidar você para sair daí de onde você está, com o seu papel, e entregar nas mãos de Jesus Cristo, que representa aqui, é representado por essa fogueira que teremos aqui. E você vai colocar aqui aquilo que você tem que deixar para trás, para que você possa ser de fato um discípulo de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar junto? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz minha alma
voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que precisa. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. Só a igreja, cante com o seu coração. As obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Todos nós sempre temos alguma coisa para deixar para trás, para de fato sermos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Mas Deus, Ele não pede nada que não possamos fazer. Deus, Ele não despeja sobre nós, ou não permita que seja despejado sobre nós um fardo que nós não possamos carregar. Ele encontra os meios, Ele encontra o caminho, Ele dá a força e Ele dá o poder para que tudo aquilo que precisamos deixar para trás, que por nós mesmos nós não temos condições, Ele encontra os meios, os caminhos, Ele nos dá força, Ele faz com que nós sintamos no nosso coração, convertamos-nos e de fato vivamos aquilo que Ele deseja do nosso coração. A única coisa que nós precisamos é entregar nas mãos dEle e estarmos dispostos, buscar isso, e Ele vai fazer com que isso se torne uma realidade na nossa vida. Gostaria de orar por você agora nesse momento. Querido Pai, está no céu, nós queremos te agradecer imensamente por essa semana que estamos tendo aqui. Queremos te agradecer também por esse momento simbólico que vivemos aqui, mas a certeza de que esse momento simbólico representa uma realidade que pode acontecer na nossa vida. Sabemos que o Senhor tem poder para nos dar poder, para vivermos aquilo que o Senhor nos deseja de nós. Queremos pedir que tudo aquilo que foi despejado aqui, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, seja de fato deixado para trás, com o Teu poder que será derramado na vida de cada um de nós que aqui estamos. Não permita que nós vivamos sofrendo com coisas que vão entristecendo o nosso coração, por entendermos que não estamos sendo 100% de Ti. Mas por favor, através do Seu poder, da Sua graça e da Sua misericórdia, faça com que isso se torne uma realidade na nossa vida e que possamos sentir a paz de um coração que é entregue totalmente a Ti. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, um bom sábado a todos vocês. Tenho certeza que o Senhor falou aqui, falou com você. E você está convidado para estar aqui conosco amanhã às 9 horas da manhã para a Escola Sabatina, às 10h15 da manhã para o culto, para ouvir mais uma vez o que Deus tem a dizer para você. Para
para nos despedirmos, tem um chá ali no hall do fundo. Você é muito bem-vindo. Boa noite, fique com Deus.